Seja muito bem-vindo à terceira aula de Excel e Negócios. Você está vendo Netflix, está colocando música no Spotify, para tudo, se concentra aqui que essa aula vai estar muito boa. Nessa terceira aula a gente vai identificar as possíveis causas para uma baixa rentabilidade do negócio logístico utilizando a ferramenta de Excel, mais especificamente a funcionalidade de tabela dinâmica. Eu vou te explicar como que você usa ela e de que maneira você consegue identificar de diversas maneiras causas para um possível problema dentro da organização que você está inserido. Para isso, eu construí um case de uma empresa logística e é ele que vai conduzir basicamente toda essa nossa aula. Antes de começar o case e a aula, eu queria te pedir uma grande gentileza. Curta aqui esse vídeo, deixe seus comentários, sua opinião, marque seus amigos, porque nosso querido amigo Mark Zuckerberg, ele reconhece que quando tem muita curtida, comentário é um conteúdo significativo e ele mostra para mais pessoas. Se você não curte, não comenta, não marca ninguém, ele entende que não é tão relevante e vai acabar não mandando para as pessoas. Então, conto com aquela tua força, tá? Então, agora vamos para a aula, para esse case da terceira aula. Aqui, então, o que a gente consegue identificar, né? O objetivo qual que é? Detectar quais são as possíveis causas para a baixa rentabilidade da empresa logística. E como eu disse, para isso a gente vai utilizar o recurso da tabela dinâmica. Como é que está basicamente a nossa estrutura de banco de dados, né? Nós somos consultores, a gente foi visitar uma empresa do ramo logístico e a gente chegou para eles pedir os dados de quem são os clientes deles, quando foi feitas as compras, quais são os veículos utilizados para efetuar essas entregas nessa empresa logística, quais são as rotas que esse veículo efetuou, qual foi o valor do serviço cobrado para os clientes dele, qual foi o custo para a empresa desse frete e quanto que foi o lucro que ficou para a empresa no final das contas. Então, se a gente vir aqui, consegue ter a visão de quem são os principais clientes dessa empresa. Então a gente tem aqui Apple, Microsoft, Motorola, Xiaomi, todas as empresas de telefonia, né? Aqui eu já queria apresentar para você um primeiro recurso que provavelmente você está familiarizado com ele, que é a função de filtro, né? Então aqui você consegue fazer filtros de informações para que você consiga ter visualizações mais limpas. Então, por exemplo, você que só tem uma visualização das informações da empresa Apple, você vai clicar aqui em Dados, Filtro, vai aparecer as setinhas para baixo. Essas setinhas, elas basicamente são indicativos para você conseguir filtrar as informações que vem na tabela. Clicando aqui nessa setinha, ela aparece quais são os valores únicos que tem nessa coluna, Apple, Microsoft, Motorola e Xiaomi. Se eu filtrar só Apple, ele vai me trazer só as informações de rotas feitas para a empresa Apple. Se eu filtrar só Xiaomi, só vai filtrar o nome e as rotas das empresas, das entregas para a empresa Xiaomi, que eu escrevi errado, né? Xiaomi tem um i aqui. Xiaomi. E assim por diante, tá? Então isso daqui é uma funcionalidade simples, mas que te ajuda bastante a dar uma limpeza na base, né? Então vamos organizar aqui o veículo em ordem alfabética e também a empresa em ordem alfabética. Então fica mais fácil de visualizar a informação. Então vamos lá, qual que é o nosso case? Como é que a gente pode identificar o porquê está tendo uma baixa rentabilidade dessa empresa logística? Pode ser por alguns motivos, tá? Pode ser que você esteja precificando mal o produto que você está vendendo ou o serviço, né? Então, por exemplo, você pode estar precificando errado para alguma dessas empresas uma dessas rotas. Pode ser uma causa. A segunda causa pode ser que existem veículos que a lucratividade deles é mais baixa. Então, talvez não faça sentido continuar tendo esse tipo de serviço na sua empresa. Então você descartaria algum tipo de serviço de veículo para frete. Então pode ser que a carreta seja muito cara, pode ser que o toco seja muito caro, pode ser que o truck seja muito caro ou o bitrem. Então a gente vai ter que analisar isso separadamente.
Pode ser também que existam rotas que são ineficientes, pensando no ponto de vista de rentabilidade do negócio. Então a gente vai querer sugerir para essa empresa de ramo logístico que ela não faça mais essa rota, porque ela está dando mais prejuízo do que rentabilidade para o negócio da empresa, né? E como é que a gente consegue analisar esses dados de diferentes perspectivas, sobre a ótica de cliente, sobre a ótica de rota, sobre a ótica de veículo e sobre a rota, principalmente esses 3 fatores, sob o ponto de vista de lucratividade, né? Com a tabela dinâmica. Então, como é que você faz uma tabela dinâmica? Você vem aqui em inserir, você seleciona a área que você quer fazer a tabela dinâmica, clica aqui em tabela dinâmica, ele de fato marca a área que você está delimitando, né? Então é B6, essa célula, até H23, que é essa última célula, então é esse raio aqui, ó. Você vai dar em OK. Ele vai abrir uma nova planilha, uma nova aba nessa planilha, e nessa nova aba a gente continua tendo a informação da base. E como é que eu sempre estruturo esse tipo de análise na empresa que eu trabalho? Eu falo que isso daqui se chama a base, isso daqui é a base de informações. Então aqui é base de lucro por empresa. Tá? Isso daqui então é a base e aqui é a análise que está dentro de uma pivô. E como que a gente agora usa essa pivô ou a tabela dinâmica? Eu sempre gosto de usar a visualização clássica, né? Porque eu estou acostumado e eu acho que é mais fácil de mexer. Você clica com o botão direito, opções da tabela dinâmica, exibição, layout clássico da tabela, e se você quiser classificar esses itens aqui por A a Z, você pode, mas como são poucas informações, não precisa. Você viu que já mudou um pouco a estrutura dela. Eu vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver, porque no GTV não fica muito boa a visualização. E vou tirar aqui as linhas, que eu não gosto também dessas linhas. Espera aí. Exibição, linhas, pronto. Então, qual é a primeira análise que a gente tem que fazer? Será que tem alguma empresa que eu estou ou colocando um preço de venda muito baixo ou o custo para servir ela está muito alto? Primeira análise que a gente tem que fazer. Então vamos colocar aqui, ó, análise 1. Análise 1. Rentabilidade por empresa. Rentabilidade não. Preço de venda e custo por empresa. É a primeira análise. Então a gente vai pegar aqui esses campos: empresa, cliente, dia, rota, veículo, valor do serviço, custo total e lucro, que nada mais é do que essas colunas: empresa, dia, rota, veículo, valor total, valor do serviço, custo total e lucro, né? Então nada mais é do que essas colunas aqui. E aí eu vou selecionar primeiro a visualização que eu quero por empresa. Então eu vou pegar empresa, cliente e colocar aqui em rótula da linha. Então você está vendo que aqui apareceram todas as empresas agrupadas? Então aqui você consegue ver Apple, Microsoft, Motorola e Xiaomi. E aí eu quero ver como é que está o preço do serviço e o valor de vendas. Então aqui, nesse detalhamento da tabela dinâmica, tem 4 campos. Tem um de filtro, que eu posso colocar, eu quero filtrar as empresas, eu posso colocar aqui em cima, e eu filtro a empresa que eu quero ver a informação. Só que eu não quero usar como filtro, eu quero de fato ver a disposição dessa informação. Então eu coloco aqui em linhas, né? Então a informação sempre vai aparecer aqui na coluna de cada uma dessas empresas. Eu também poderia colocar essa informação de empresa na coluna, e aí ficaria assim. Eu acho que fica mais esteticamente feio de ver. Então vamos colocar na linha, fica melhor. E nesse último campo, valores, você sempre vai colocar aqui as informações que você quer, ou somar ou fazer a média, né? E sempre tem que ser números aí, ou pode colocar também itens para fazer contagens, né?
Então aqui eu vou colocar o valor do serviço e o custo total, né? Então aqui você está vendo, vamos trocar para preço aqui. Pronto. Então aqui a gente tem a informação da Apple, temos aqui o valor total do serviço e o custo total. E aqui esses valores eles estão agrupados, né? É como se eu pegasse aqui na base, pegasse Apple e fizesse um soma disso daqui. Como se eu somasse isso daqui tudo, ó. 37.900, 15.300. 37.900, 15.300. Ele faz isso automaticamente nessa pivô. Então vamos analisar aqui qual que é a margem que essa empresa está me dando. Então a Apple, deixa eu colocar aqui no lucro que ele já faz a conta automática. Então a Apple está me dando uma margem, um lucro de R$22 mil, enquanto a Microsoft está me dando um lucro de 32, a Motorola de 8 e a Xiaomi de somente 2.900, né? O que essa primeira análise ela nos mostra? Que a Xiaomi é a empresa que tem menor lucratividade para nós. Então, nossa primeira recomendação é recomendação número 1. Xiaomi é o cliente com menor rentabilidade para o negócio. Diante disso, tem duas alternativas. Ou aumenta o preço de vendas para o cliente, certo? Ou descontinua a prestação de serviço. Por que nesse caso eu não sugiro a questão de otimização de custos? Porque você consegue perceber junto comigo que existem empresas que estão dando muito lucro para a empresa, muito mais do que Xiaomi. Então a questão aqui não é nem tanto o custo, mas sim a precificação do produto vendido, do serviço prestado. Então essa que é a primeira recomendação, né? Que a Xiaomi ou aumente o preço de cobrança deles, ou descontinue a prestação de serviço e foque as energias principalmente nesses três principais players, Apple, Microsoft e também Motorola. Segunda análise, análise 2. Identificação de uma rota ineficiente. Pode ser também que exista uma rota ineficiente, que é uma rota que ela é mais cara para a empresa prestar esse serviço, então não faz tanto sentido assim ela continuar com essa rota. Ou seja, ela pode continuar prestando serviços, mas sem ter essa rota nos seus trechos. Como a gente faz isso? Vamos lá para mais uma tabela dinâmica. Seleciono aqui a área de novo. Tenho que tirar o filtro aqui. Inserir tabela dinâmica. Seleciona a área. Transformo para visualização clássica. E a gente faz o seguinte: eu quero ver a rota, eu quero ver o custo total dessa rota. Então aqui a gente consegue ver o custo para cada uma das rotas e o lucro também é interessante ver. Então a gente tem rotas aqui que tem um custo muito elevado, né? Por mais que também a lucratividade ela seja alta. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode ver quanto... Vou colocar o preço de serviço aqui também, né? Quanto que a gente está tendo de margem para cada uma das rotas. Então, como se calcula a margem? A margem a gente faz o valor do preço do produto vendido sobre o custo menos 1. Então, é P17 sobre C17 menos 1. Então, aqui a rota que a gente tem uma margem menor é... B não.
é a rota C e depois a rota E. Então, o que a gente pode chegar aqui de análise? A recomendação número 2, então ela seria de otimizar a rota C, né? Como entender o motivo pelo qual essa rota tem a menor margem, né? Então, que seria uma coisa que deveria entender e aprofundar para ver se a ineficiência ela de fato existe nessa rota e por quê, né? Então aqui poderia colocar uns 5 porquês, por exemplo. Poderia ter algum alinhamento com o time de otimização de rota. O que a gente poderia fazer aqui também é um diagrama de Ishikawa para mapeamento das ineficiências e causas para a rota C, né? Então, isso daqui seria uma segunda recomendação. A terceira e última análise seria sobre o ponto de vista de veículo. Será que tem algum veículo que ele é mais ineficiente e vale a pena talvez a gente descontinuar também o serviço? Análise de veículos. De novo, a gente vem inserir tabela dinâmica, seleciona a área inteira, Enter, botão Options, Layout clássico. A gente vem aqui colocar veículo, custo, preço, custo e lucro. Coloca aqui em monetário e pronto. Fazer a mesma conta que a gente fez aqui em cima, né? A gente pode, sempre que tem uma fórmula, a gente pode copiar ela e colar, e esses campos eles já vão ser arrastados também, né? Então eu vou querer ver a margem também desse serviço. Mesma coisa. Então a gente vê aqui, ó, que a margem do bitrem ela é a mais baixa, enquanto a margem do toco é a mais alta, né? Então, nossa recomendação número 3, qual seria? Descontinuar a rota com bitrem e reforçar a importância de prestação de serviços com veículos do tipo toco e carreta, que são os veículos que geram mais rentabilidade para o negócio. Então, o que a gente conclui desse exercício? Primeiro, que a tabela dinâmica ela permite diversas visualizações, né? E se a gente quiser de novo aqui alterar o modelo, a gente consegue. Eu quero ver aqui, na verdade, eu quero ver veículo e rota. Eu coloco aqui, consigo ver veículo por rota. Não, eu quero ver só empresa por veículo. Eu consigo ver aqui empresa por veículo. Eu consigo fazer subtotal também. Subtotal. Opa. Subtotal aqui. Eu posso ver também, me permite muitas análises, eu quero ver quanto que o veículo custa para a empresa, eu vejo aqui. Mas eu posso também ver a visão contrária, quanto que aquele veículo, quais empresas custaram para aquele veículo. Então eu mudo a visualização. Então vejo aqui as empresas que tiveram truck foram a Apple, Xiaomi e Motorola. Então eu consigo ver ter uma visualização diferente. Por isso que ela é uma tabela dinâmica, porque ela permite diversas visualizações. Posso colocar rota aqui também. Aí você fica brincando com as informações, tá vendo? Isso que é uma vantagem muito grande da tabela dinâmica, ela permite essa flexibilização. Se você gostou da aula, se fez sentido para você, comenta, compartilha, marca seus amigos, me diz o que você achou. Espero que tenha gostado.
Se ficou alguma dúvida sobre informações de logística, mais detalhamento, fui muito superficial nas questões logísticas, não falei de roteirização, otimização de carga, logística inbound, outbound, quais são os tipos de veículo, por que tem cada um desses nomes. Fui bem raso, né? Porque o foco principal era em falar um pouco mais sobre tabela dinâmica. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer te responder assim que possível, tá bom? Até a próxima. Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Espero que vocês tenham um ótimo Natal, um belíssimo Ano Novo e nos falamos por aqui. Um abraço, tamo junto, valeu!